Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a Santa Palavra do Deus Todo-Poderoso. E antes eu quero fazer uma oração, como eu sempre faço, sempre pedindo a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti a Tua unção, a Tua habilidade, a Tua capacidade para ministrar a verdade do Evangelho, da boa notícia, da palavra que liberta, que cura e que transforma. E eu peço a Ti, Espírito Santo, flua nesse mover, flua, Senhor, através dessa ministração, e que vidas sejam tocadas pela Tua Santa Palavra, que vidas sejam envolvidas por Ti e salvas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos. Aí está minha amada esposa se achegando. Está se achegando a minha irmã Maria Márcia. Está se achegando aí o meu irmão Gilson, minha irmã Graça Duarte. Enquanto os irmãos se aproximam, enquanto os irmãos estão se achegando, eu quero fazer uma pergunta aí para vocês. Está bom aí? Que a internet está falhando aqui, mas pelo jeito acho que está tudo ok aí, né? Está tudo ok, né? Glória a Deus. Nome de Jesus. Amém. Deu um problema aqui na região, com problema na internet. Então por isso que eu estou perguntando para vocês. Glória a Deus, irmãos. Deus tem nos abençoado com a sua santa palavra, tem nos agraciado com a verdade. E a mensagem que eu vou trazer para vocês é uma mensagem simples, conhecida, mas uma mensagem muito profunda e muito forte. Estava conversando com uma pessoa e Deus me deu uma inspiração, Deus falou no meu coração tão profundo. E eu gosto disso, viu, pessoal? Quando Deus vem, traz essa revelação, quando Deus traz esta palavra. Então se prepara aí que vai ser muito especial. Como eu costumo dizer, às vezes você conhece já até o texto, mas a revelação que eu quero trazer, o entendimento. Então vamos para a mensagem. Está chegando a minha irmã Ana Laura também, glória a Deus. Nós vamos já começar a ministração. No livro de Mateus, capítulo 16, o versículo é 21. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Presta atenção no entendimento, tá, pessoal? Por mais que você conheça o texto. É muito profundo o que Deus colocou no meu coração. Diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Isso aqui chamou a minha atenção. Pedro estava falando para o Senhor Jesus: de modo nenhum te acontecerá isto. Em outras palavras, isso nunca vai acontecer na sua vida. Isso nunca vai dar certo na sua vida. Que Deus te livre disso. Tem até uma tradução que fala disso. Que Deus venha te livrar disso. Olha que coisa, pessoal. E por que Pedro disse isso? Eu quero que você fique até um final, porque vai ter aqui um final maravilhoso. Por que ele disse isso? Porque Jesus começou a dizer, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Irmãos, ele começou a mostrar, a falar com os discípulos. Jesus abriu o coração para eles e chegou e falou: olha, eu tenho que ir para Jerusalém. É necessário eu ir para Jerusalém. Eu necessito ir para Jerusalém, porque era lá que Jesus ia cumprir a sua missão, o seu propósito. Todos nós temos uma missão de Deus, um propósito, uma visão de Deus. E muitas das vezes as pessoas não vão entender isto. O que dá a entender é que Pedro, ele não estava preparado espiritualmente para ouvir aquilo. Por mais que ele fosse um apóstolo,
Por mais que fosse um pregador da palavra, mas ele não conseguiu ter discernimento do que Jesus estava falando, que era uma coisa tão simples, mas ele não estava entendendo. Jesus falou, é necessário, convém eu ir a Jerusalém, nada pode impedir isso, não tem como evitar isso, eu tenho que ir, porque era um propósito de Deus para ele. E continuando diz que ele convinha a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, quer dizer, Jesus está falando, é necessário ir e sofrer muito na mão dos líderes religiosos, e não somente na mão dos líderes religiosos, como também e dos principais dos sacerdotes, quer dizer, dos líderes, dos chefes, dos sacerdotes. Jesus ia sofrer muito nas mãos dele. Então Jesus já estava falando o que ia acontecer. E também e dos escribas, quer dizer, dos mestres da lei, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, esta era a missão de Deus, o propósito de Deus, a visão de Deus para Cristo. Mas quando Jesus falou isso para os 12, Pedro, que já estava se achando muito espiritual, sabe por quê? Foi um grande homem de Deus, Pedro. Eu amo a história de Pedro. Pedro é um homem de fé, apesar das suas falhas, ele era um homem de fé, irmãos. Era ousado, era intrépido. E depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou então da água para o vinho. Mas nesse momento ele estava se achando, por quê? Se você ler do versículo 13 em diante, Jesus chama os discípulos e fala assim, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí eles começam a dizer, uns dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, outros João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros dizem que é Elias. Aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estava no céu. Então ele teve uma revelação profunda do Espírito Santo. Ele teve uma revelação profunda de Deus. No meio dos 12, ele teve a revelação. E agora, quando Jesus fala, mostra o que está para acontecer, Pedro já estava se achando espiritual demais. E o que Pedro fez, irmãos? A Bíblia diz, e Pedro tomando de parte. Pedro pegou Jesus e colocou ele de lado, já se achando. Estava todo mundo lá reunido, ele chamou Jesus de lado e falou, vem cá, mestre, vem cá, deixa eu falar contigo. E diz a Bíblia, e começou a repreendê-lo. Ele começou a repreender. Repreender é dar uma bronca. Ele começou a chamar a atenção de Jesus, dar bronca em Cristo. E uma vez eu estava meditando nisso, imagine, irmãos, uma pessoa dando bronca em Deus. A criatura repreendendo o Criador. E isso acontece, pessoal. Tem pessoas que querem ter mais razão do que Deus. Pedro estava achando que sabia mais do que Jesus. E tem gente que acha que sabe mais do que Deus. E às vezes, só porque teve uma revelação, ou teve uma experiência com Deus, teve um sobrenatural com Deus, ou de repente está acontecendo sinais e maravilhas na vida dela, já se acha. Ela já se acha o dom da cocada preta. Chama ele de canto aqui, vem cá. Eu fico imaginando, colocando a mão no ombro, vem cá, mestre. Porque Jesus, irmão, tinha nessa época aí mais ou menos uns 33 anos já. Era um jovem. E Pedro, já meio experiente, vem cá e dá uma bronca nele. Repreende Jesus. Aí diz a palavra, Senhor, tem compaixão de ti. Em outras palavras, tenha misericórdia de ti, tenha compaixão de ti. O Senhor vai sofrer muito. O Senhor, pelo que o Senhor está falando aí, o Senhor vai para Jerusalém, não vai para lá não. E era necessário ele ir para Jerusalém. Era uma direção divina, era uma direção de Deus, ele tinha que ir, ele estava sendo impelido pelo Espírito Santo, mas Pedro falou, não, tem compaixão de ti, isso não vai te acontecer não, tem misericórdia. Aí o Senhor vai lá, o Senhor vai sofrer na mão desses religiosos, desses líderes, dos sacerdotes, mestres da lei que se acham, aí vão matar o Senhor, e depois o Senhor vai ressuscitar. Não, não, de maneira nenhuma. Toma cuidado, gente. O que dá a entender é que ele estava com pena de Cristo.
com dó de Cristo. Mas toma cuidado, porque a pessoa que tem dó da gente, tem pena da gente, às vezes pode atrapalhar o propósito de Deus em nossas vidas, irmãos. Porque nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por aflições, por tribulações, mas a Bíblia diz que Deus nos mandou ter ânimo, irmãos. Então, às vezes a pessoa vem, irmãos, querer atrapalhar o propósito de Deus em nossas vidas. Ah, nunca vai acontecer isso com você. Não, Deus não vai deixar, Deus não vai permitir, nunca! Esse sonho que você teve, essa visão que você teve, essa promessa que você falou que teve de Deus, nunca vai se cumprir. Você é doido. A pessoa vem e começa a falar essas coisas. Como Pedro. Aí Pedro diz, continuando aqui, de modo nenhum te acontecerá isso. O quê? O propósito de Deus, a visão de Deus, a missão de Deus. Quando Deus te der um sonho, irmãos, quando Deus te der uma visão, não deixa ninguém, irmãos, te atrapalhar. Porque às vezes nós vamos passar por certos sofrimentos para que aquela visão se cumpra, aquele sonho. E a Bíblia tem vários exemplos. O caso de José. Olha o caso de José. Olha o que esse homem sofreu. Mas Deus tinha dado um sonho, uma visão para ele. E ele ficou firme. Tentaram fazer de tudo para desviar ele do foco, da missão, do propósito que Deus tinha para ele, da bênção que Deus tinha para ele. Irmãos, quando Deus te der uma direção, uma missão, mesmo se você for sofrer para conquistar, glória a Deus, Deus está no controle, irmãos. Deus não deixa a gente ser provado além das nossas forças. O diabo vai usar a boca de alguém como usou de Pedro. Às vezes usa até de um apóstolo, de um pregador, porque ele era um pregador, e vai falar assim, isso não vai acontecer com você. Onde já se viu? Quem você pensa que é? E diz, versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, ou de pedra de tropeço. Irmãos, Jesus, ele tomou uma atitude. Ele discerniu, percebeu que era o Satanás que estava usando a boca de Pedro. Pedro não se deixou se levar pela pena de Pedro em relação à pessoa dele. Ele poderia dizer, Jesus, é mesmo, né, Pedro? Para que eu vou lá? Eu sei que eu vou sofrer se eu for para lá, mas ele tinha que enfrentar. Era a missão dele, irmãos. Não tem como fugir da missão de Deus, porque se a gente fugir, a gente que vai sofrer, como aconteceu com Jonas. É melhor cumprir, porque senão Deus vai enviar tempestade em nossas vidas. E além de a gente sofrer, vai prejudicar quem está ao nosso redor, como aconteceu lá quando Jonas entrou no barco. As pessoas perderam suas fazendas, seus bens, porque tinha que lançar fora no mar, jogar fora, e eles perderam. Por causa de Jonas que estava lá, que era o peso do navio, porque ele descumpriu uma visão de Deus, um mandado de Deus, um propósito de Deus. E se a gente fizer isso, a gente vai também fazer outros sofrerem. Então a gente tem que cumprir, tem que fazer. Irmãos, tem gente que é usado por Satanás, como foi Pedro, para tentar parar a gente. Irmãos, não deixe. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes até dentro da sua própria casa, irmãos. De repente você pode ouvir, não, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Mas Deus falou, foi com você, não foi com ele. Deus deu a direção para você, não para ela. É para você. Eu costumo dizer que quando Deus chamou Paulo, ele não consultou carne nem sangue. Ele não foi consultar Pedro, ó, Jesus me chamou para ser apóstolo, para ser pregador. Não, ele não consultou não. Ele teve a sua comunhão com Deus, a sua direção com Deus. Irmãos, para conquistar as promessas de Deus, Deus nos dá a promessa. Sabemos o que acontece no final, mas no meio, às vezes são muitas lutas, muitas decepções, muitas frustrações, muitos levantes, muitas calúnias. Mas, irmãos, não deixe ninguém parar você. Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim, diabo. Quando alguém
for usado por Satanás, irmãos, afaste, repreenda essa ação do diabo. Em nome de Jesus. Às vezes, lá na igreja mesmo, onde você congrega, no meio dos seus familiares, às vezes está conversando com o irmão, que Pedro é nosso irmão em Cristo. Pedro, nós sabemos que ele está vivo. Nós sabemos que ele está esperando o grande dia da volta de Cristo. E nós também ansiamos por esse dia. Mas ele se deixou se levar. Tinha acabado de ser usado por Deus, teve uma revelação tremenda, agora estava sendo usado por Satanás. E às vezes a gente se deixa se levar porque a pessoa foi usada por Deus, não quer dizer que ela sabe tudo. Porque isso é um mover do Espírito Santo. Aí a pessoa já vem querer aconselhar, não é bom você fazer isso não é bom você ir para lá não. Eu se fosse você, eu pensava mais um pouco. Irmãos, o diabo usa a boca de pessoas para que você pare e desista da missão e da visão do sonho, da promessa que Deus te deu. Não deixe isso acontecer. Repreenda essa ação do diabo. Está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus. Não é porque eu estou sofrendo, não é porque eu estou tendo aflições, que Deus não vai cumprir a promessa dele. Eu prefiro ficar na palavra dele. E Deus vai cumprir a palavra dele. A tua ferramenta, diabo, não vai prosperar. Não adianta você usar fulano, cicrano, não adianta você tentar me desestimular, me desanimar, me fazer desistir, porque eu vou até o fim, eu posso sofrer, eu posso ser perseguido, não importa, mas Deus vai honrar, Deus vai honrar. E Jesus falou ainda, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus falou para Pedro, você não está compreendendo as coisas de Deus. Às vezes as pessoas pensam que as coisas de Deus vêm de mão beijada. Não caia nessa não, irmãos. Tem um preço. A nossa salvação teve um preço. Jesus pagou um alto preço com a sua vida. Derramou o seu sangue para nos salvar, irmãos. E as pessoas acham que fazendo qualquer coisa para Deus, fazendo uma ofertinha para Deus, vai conseguir alguma coisa. Não é assim que funcionam as coisas. Não temos que fazer negócio com Deus. De graça recebeste, de graça dai. É com fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É desse jeito. Nós temos que agradar ao Deus Todo-Poderoso. Crendo na sua palavra. Tem gente que às vezes está até em cima do altar, como Pedro estava, mas era menino, não compreendia as coisas do Espírito de Deus. Ele não estava entendendo que aquilo era do Senhor. E queria se intrometer no propósito de Deus, na direção de Deus, na missão de Deus. Mas Jesus sabia o porquê ele veio. Ele sabia o que o Pai falou com ele. Você também sabe o que Deus falou com você. Você sabe. Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas Deus não falou isso com você? Deus não te deu uma visão, uma promessa? Mas olha a sua vida. Se você está nessa situação, a luta que você está passando, que tribulação é essa? E você acha que vai conquistar? Mas é necessário enfrentar essas lutas, enfrentar os gigantes, derrubá-los no nome de Jesus, para chegar na terra prometida. Jesus não nos prometeu ausência de luta, não. Isso é um engano. Eu vou fazer qualquer coisinha e eu vou receber de mão beijada. Tem um preço. E esse preço é necessário. Não desista. Não fica ouvindo a voz de Satanás. O diabo usou o Pedro. Ainda bem que Jesus, irmãos, tinha percepção espiritual, tinha discernimento de espírito. Porque quando Deus fala, a gente sabe. Quem já teve experiência com Deus, a gente sabe. Tem coisas que a gente quer fazer. Tem coisas que a gente quer, é o nosso desejo. E às vezes é lícito, não estou falando coisa pecaminosa. Mas será que Deus quer aquilo? A gente quer, mas Deus quer. Porque se a gente insistir naquele propósito que não é de Deus, mas nosso, irmãos, 50% pode dar certo, 50% pode dar errado. O de Deus, o propósito dele é 100% certo. Porque eu posso fazer algo, por mais que seja uma coisa boa, mas eu posso me prejudicar depois.
Eu posso fazer com que a minha família se prejudique depois. Eu posso fazer com que os meus negócios, um exemplo, se prejudique depois, dependendo do que a pessoa for fazer ou a decisão que ela for tomar. Porque não vai me envolver, né, só a mim, mas também a outras pessoas que estarão comigo no mesmo barco. Tem coisas que é lícita, mas não convém. Então a gente tem que estar ligado com Deus. Agora, quando é de Deus, quando é visão de Deus, quando é promessa de Deus, flui em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que Satanás não vai se levantar. Se você ler a primeira carta aos Coríntios 2,14, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pedro aqui estava no natural, ele não estava no espírito. Então ele não compreendeu que aquele propósito, aquilo que Jesus estava para fazer, era de Deus. Para ele é loucura. Ele chamou Jesus de canto, deu uma bronca nele. Mas Jesus percebeu, é Satanás. Porque o pai falou para ele, filho, você vai lá e você vai ter que morrer. Você vai sofrer e morrer para salvar a humanidade. E Jesus já veio com essa missão e tentaram parar Jesus de todas as formas. Usou até um amigo de Jesus. Usou até um discípulo de Cristo. E às vezes o diabo está usando discípulos de Cristo aí. Toma cuidado. Não que não sejam homens de Deus, que não sejam mulheres de Deus. Mas que às vezes são meninos, que às vezes não têm a maturidade, não compreende que aquilo é propósito de Deus, que aquilo é direção de Deus. Ele tinha que ir para Jerusalém. Eu mostrei aqui para você. Era necessário. Não importa se ele ia sofrer, não importa o que ele ia passar, mas era necessário. E ele sabia que ia morrer. Ele sabia, mas era a missão de Deus para ele. Era o propósito de Deus para ele. E você sabe o propósito de Deus para a sua vida. A visão de Deus para a sua vida. Então cumpra. Em um nome de Jesus, cumpra o ministério que Deus te deu. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso em Colossenses. E dizei a Arquipo, disse o apóstolo Paulo, para que ele faça, cumpra o ministério que Deus deu para ele. Cumpra. Se você ficar olhando para a direita, para a esquerda, você não vai fazer. E ficar ouvindo muitas vozes aí, você vai desistir. Tem gente que fica falando no meu ouvido, mas não é bem assim, isso não vai dar certo. Nunca vai acontecer isso. Vai acontecer porque Deus falou. Olha o que Abraão passou. Deus deu uma promessa para ele. Passaram-se anos. Ele passou poucas e boas, mas Deus honrou ele. Em nome de Jesus. Isso é muito forte. Deus falou comigo isso, de modo nenhum te acontecerá. Versículo 22. De modo nenhum. Pedro falou isso para Jesus. Não vai te acontecer isso. E tem gente que está falando para você, não vai acontecer. Não vai dar certo. É impossível. Não tem jeito. Para, irmãos. Querendo até te poupar às vezes de sofrimento, das aflições. Porque nós vamos passar. Se algum pregador, quem quer que seja, ou irmão ou irmã, um dia falou, não, para negócio de luta, nós não queremos luta. Mas elas vão surgir. Os gigantes da vida vão aparecer. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Não se engane não, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre a sua palavra. Pedro não compreendeu, ele não estava entendendo. Aí Jesus falou, você não está compreendendo as coisas de Deus. Isso aqui é coisa de Deus, Pedro, não é dos homens. Isso aqui é propósito de Deus, Pedro, não é dos homens. Por isso não está compreendendo. E o diabo está te usando, Pedro. O diabo está usando você. Está usando você para fazer eu desistir. Mas se eu desistir, Pedro, você perde a salvação. Você não será salvo. Eu preciso, Pedro, ir para Jerusalém. Eu preciso sofrer. Eu sei disso. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. E eu vou voltar para vocês. Eu tenho que cumprir esse propósito porque vocês serão salvos. Vocês serão abençoados. Mas Pedro não estava entendendo. Depois ele entendeu lá na frente. Em uma das suas cartas, ele até escreve que se você fizer isso, de maneira nenhuma você vai tropeçar, como ele tropeçou. Então, irmãos, toma cuidado com quem você ouve. Fique com o que Deus disse para você. Não importa se caluniarem, não importa as línguas, não importa se difamarem, não importa. Jesus passou por tudo isso. Faça o que Deus mandou você fazer. Só isso. Se tiver que sofrer por causa de Cristo, sofra.
Se tiver que sofrer por causa do propósito de Deus, sofra. Se tiver que sofrer por causa da visão de Deus que Ele deu para você, sofra, mas cumpra. E você será honrado, você será abençoado. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel. Não consulte carne, não consulte sangue. Faça como o apóstolo Paulo. Entre você e Deus, entre o Senhor e Jesus Cristo. Em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai, Deus é contigo. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe ninguém parar você. Acredite. Cumpra a visão que Deus te deu, a direção que Deus te deu, o ministério que Deus te deu. Cumpra. Não importa se vão falar, se vão xingar e outras coisas mais. Porque Jesus passou por isso. Lembre-se que isso é Satanás querendo parar você, usando pessoas como usou o apóstolo Pedro. Não vai te acontecer isso de modo nenhum. Você está doido? Chamou Jesus de canto e deu uma bronca nele. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Irmãos, Deus falou comigo nessa palavra. De maneira nenhuma isso vai te acontecer, Pedro falou para Jesus. E talvez você está ouvindo isso. Não, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Isso é impossível, não tem jeito. Fica firme, esforça-te e tenha bom ânimo. Em o nome de Jesus. Tem gente que às vezes está anos com Jesus, está andando com Cristo, como Pedro, já tinha 3 anos com Jesus, andando com Cristo, pregando o evangelho, expulsando o demônio, curando enfermos, andando sobre as águas, mas tinha as coisas que ele não entendia. Aquilo estava no natural. Isso não quer dizer que ele não era de Deus, que não era um homem de Deus, mas ele não compreendeu essa parte aqui. E tem gente que não vai compreender certas partes na sua vida, do propósito que Deus deu, uma missão que Deus deu para você. E o diabo vai acabar usando essa pessoa se ela der lugar. Às vezes é usada por Deus, como Pedro foi usado por Deus aqui antes. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas depois fica usando, dá lugar para Satanás, porque a pessoa já se acha. Não vou aconselhar essa pessoa. Porque tem certos conselhos, por mais que seja bom, como o de Pedro, era um conselho bom, mas não era um conselho de Deus. Era o conselho dele. Toma cuidado, irmãos, para você não perder o propósito que Deus te deu. Para você tomar cuidado para não desistir e perder aquela missão tão linda e que muitas pessoas seriam abençoadas por causa dessa missão, por causa dessa visão. E outra coisa que ele disse aqui no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Ele falou para Pedro, para os discípulos, para todos eles. E claro, que foi um toque para Pedro. Ele disse a todos, se vocês quiserem me seguir, renuncie a si mesmo. Sabe por que ele disse isso para os discípulos? Porque os discípulos ouviram o que Pedro falou. Por mais que chamou ele de canto. E Jesus deu uma bronca nele na frente de todo mundo. Se você quiser me seguir, abra mão. Você tem que renunciar. Renunciar é abrir mão. Renuncie a si mesmo. Renuncie, irmãos, o que você precisar renunciar. Porque para cumprir a missão de Deus, o propósito de Deus, tem que haver renúncia. E às vezes, nós vamos ter que abrir mão até de coisas que gostamos. Das nossas vontades, dos nossos desejos, que não são pecaminosos, é nesse sentido que eu estou falando, mas que a gente gosta. Até um lazer, irmão, vamos dizer. Naquele momento você diz, eu até queria ir, mas não vai dar agora. Eu não vou abrir mão. Eu vou renunciar porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito com Deus. É renúncia. E ele disse, além de renunciar e abrir mão, toma a sua cruz. Tomar a cruz é tomar... A cruz significava instrumento de morte. Irmão, Jesus foi para a cruz. A gente também tem que tomar a nossa cruz. É instrumento de morte. O que isso significa? Que nós estamos mortos para esse mundo. Para o pecado e vivo para Deus. Toma a sua cruz. A cruz era a missão de Jesus. Era o propósito de Jesus. Era um propósito de Deus na vida dele. Então tome a sua cruz, a missão, o propósito. Eu não sei qual é. Eu não sei o que Deus mandou você fazer, a missão que Ele te deu. Mas se você cumprir, você vai ser honrado. Jesus cumpriu, ao 3º dia ressuscitou. E diz aqui, e segue-me. Toma a sua cruz e siga-me. Vale a pena, irmãos. Vale abrir mão.
às vezes dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso querer. Às vezes, por mais que estejamos certos, às vezes temos que abrir mão para evitar uma conversa, uma confusão, do disse-me-disse. Às vezes temos que abrir mão para evitar confusão, discórdia, renúncia. Temos que abrir mão. Tome a sua cruz. Só toma cuidado com aqueles que às vezes são até usados por Deus. Não estou falando nem pessoas do mundo, não. Estou falando de pessoas que são usadas por Deus, que são servos de Deus, como Pedro. Teve uma revelação tremenda aqui, mas depois foi usada por Satanás. Porque ele não compreendia, ele não estava entendendo aquele propósito. E tem gente que às vezes vai falar a mesma coisa para você, porque não entende que aquele propósito é de Deus, que aquela missão, aquela direção é de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E só seguir. E por fim, a gente sabe qual será a nossa recompensa. Eu senti de Deus trazer essa palavra simples, mas eu tenho certeza poderosa. Não importa o que a gente vai sofrer. A Bíblia diz em Atos, capítulo 14, versículo 22, que é por muitas tribulações que vamos entrar no céu. É um preço a ser pago. Tudo na vida tem um preço. Pergunta para quem conquistou a sua casa, para quem comprou um carro, para quem comprou um celular, para quem faz a compra do mês. Tudo tem um preço, não sabe, às vezes, a renúncia que a pessoa fez, do que ela abriu mão, sabe, dos domingos, para construir, para trabalhar, não dormiu direito, foi trabalhar doente, às vezes com dores, cansado, às vezes, problema às vezes dentro de casa, mas estava lá. Depois as pessoas não entendem por que a pessoa chegou lá e conquistou. E com Deus não é diferente. Que assim seja, em o nome de Jesus. Eu quero orar, quero clamar a Deus. Vamos fazer uma oração, vamos falar com Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, ouvimos a Tua palavra e veio essa inspiração no meu coração. Quando Pedro disse, nunca te acontecerá isso. E veio no meu coração o entendimento sobre visão, sobre propósito, sobre sonhos. E um homem usado por Deus. E muitas das vezes perdemos o melhor do Senhor, porque ficamos ouvindo pessoas que até são usadas por Deus, mas que em algum momento foi usada por Satanás e fez alguém desistir, Deus, fez alguém parar. E muitas das vezes, como Pedro, essa pessoa teve experiências com Deus, mas não compreendia que aquele assunto era entre a pessoa e o Senhor. Mas tem outros que entendeu que era Satanás, repreendeu essa ação e prosseguiu. Meu Deus, que assim seja. Que o Senhor dê discernimento à tua igreja, percepção espiritual, em o nome de Jesus, entendimento. Porque eu sei que o Senhor tem uma missão para cada um de nós, um propósito, um sonho. E sabemos que o diabo, meu Deus, não se contenta com isso. Mas o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada nos faria dano algum. E eu me levanto contra você, Satanás. Espírito do diabo, espírito do inferno, que usou a boca de alguém para parar essa pessoa, tentar ela fazer desistir. Eu quebro o teu poder, Satanás. Em o nome de Jesus, demônio, que tem atuado nos negócios, que tem atuado no ministério desta pessoa, que tem atuado na casa, na família, na vida do ente querido, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, bate em retirada, vai embora, em o nome de Jesus. Pai, que o Senhor abra os olhos do entendimento dessa pessoa, para que ela possa conhecer a riqueza da tua glória. Meu Pai, que o dom de discernimento de espírito esteja operando na vida dela, para que ela venha entender quem está falando, Deus, e discernir para a tua glória. Que o Senhor abençoe essas pessoas, todas elas, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Que o Senhor cumpra o teu querer,
segundo a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Oh, louvado seja Deus, hein? Deus seja louvado. Tá aí meu amigo pastor Alexandre Sintra, meu querido abençoado, homem de Deus, homem abençoado mesmo. Glória a Deus. Minha irmã Kátia, aí, minha irmã Maria Costa, Carlos Augusto Figueiredo. Eu me lembrei de uma coisa aqui, quando Deus me chamou para a obra. Olha que Deus me fez lembrar aqui agora. Um pastor uma vez chegou para mim e falou assim, eu era auxiliar nesta época. Ele chegou e falou assim para mim, desse jeito, com essas palavras na frente das pessoas, de alguns pastores, auxiliares. Ele falou, não sei que Deus viu em você. Eu não vejo nada em você. Ele falou com essas palavras. Sinceramente, eu não sei. Quem é você? Eu só falei, o senhor vai ver. Eu não tenho que provar nada para o senhor, mas o senhor vai ver quem sou eu. Tranquilo, saí, fui para casa. Cheguei diante de Deus. Falei, Deus, o senhor viu o que ele falou? Que eu não seria nada, que não seria ninguém. O que o senhor viu em mim? Está chegando agora, não me conhece. Eu não tenho que provar nada, mas é o Senhor que vai mostrar. E que o Senhor tenha misericórdia dele, abençoa ele, não sabe o que ele está falando. Irmãos, para você ter ideia, naquele tempo, naquele momento, eu peguei um trabalho do zero, o trabalho foi aqui, ó. E passou, com todo temor a Deus que eu estou falando. Deus me exaltou. Em termos de pessoa, tinha até mais gente que a igreja dele. Mas era um homem de Deus? Era. A gente tem que tomar muito cuidado. É como o Pedro aqui, irmãos. Não vai te acontecer isso. Quem você pensa que é? E muitas pessoas, porque são de Deus, ou teve experiências com Deus, revelações, como Pedro teve aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, já acha que sabe tudo. Já acha que entende a respeito de certos assuntos. É como o irmão o pastor disse, Deus conhece o coração, é só Deus que conhece. Irmãos, você não precisa provar nada para ninguém, é Deus que vai mostrar. Você só coloca diante dele e guarde o seu coração. Na hora você fica meio chateado, assim, triste, isso é normal do ser humano, mas quando você amadurece, essas coisas você tira de letra. Chega diante de Deus e apresenta e fala, Deus está vendo lá. Então, às vezes, as pessoas usam até pessoas que estão no altar para parar a gente. E se eu tomasse essa decisão, quantas pessoas deixariam de se converter no meu ministério? Hoje eu não estaria aqui. Já pensou, poderia, olha que coisa, ter me afastado, se desviado, desistido. E esse pastor ia prestar conta a Deus. E é um homem de Deus. Olha que coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quantas pessoas não estão assim? Foram desacreditadas. Porque um homem de Deus falou. Um pastor falou. Então, mas está de acordo com a palavra? Está de acordo com que Deus falou ao seu coração pela palavra? Pela visão? Então tudo isso é importante, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por todos que fazem a obra, por cada membro, cada pessoa. Mas seja mais inteligente, discirna. Não deixa ninguém parar você. Se o diabo usou a voz de Pedro, não vai acontecer isso de jeito nenhum. Tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti. Irmão, vá para cima, isso é obra de Satanás, isso é a voz de Satanás, isso é a voz do diabo. Deus honra quem é escolhido dele, quem é servo dele. Em o nome de Jesus. E glória a Deus por isso. E deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus dirigir. As pedradas virão, mas não tem problema não. O importante é você agradar a Deus. Se for para desagradar os homens, agradar a Deus, que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos ter nossos cultos aqui domingo, 9 da manhã e 6 horas da tarde. E no demais Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos aí. Minha irmã Kátia está aí também. Irmão Carlos
Laranjeira está aí também. E muitas pessoas, o Hélito Neres, né? Meus amigos aí, em o nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, se der tempo amanhã, vocês vão saber logo logo o que está acontecendo. Mas se der tempo amanhã, faça a nossa live também, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos vocês em o nome de Cristo. Fique na paz, uma noite muito abençoada, um final de semana repleto de bênçãos. Ô glória! Deus abençoe.